Quando eu contei pra minha família que eu ia vender a minha casa, eles quase tiveram um piripaque, gente. Isso foi uma reação geral da minha família toda. Não só porque eu iria vender a casa, mas como também eu iria embora da minha cidade. Hoje eu vou contar pra vocês o resumo do que eu fiz com a minha casa de uma maneira muito inteligente de transformar, assim, essa coisa de perder a casa própria pra ter uma coisa muito melhor e que, sim, valeu muito a pena eu ter vendido a minha casa e principalmente pelo motivo maior de ter ido embora da cidade, de ter ido mudar para outra cidade. Eu vou explicar para vocês primeiro o porquê que eu quis vender minha casa, se valeu a pena vender a minha casa, o que eu fiz com o dinheiro da minha casa e quais foram os planos que eu tracei para realmente materializar isso e conseguir viver dessa nova vida, essa nova temporada da minha vida, o porquê que eu fiz isso. Então, segue comigo até o final do vídeo, não perca nenhum tópico, porque todos os tópicos desse vídeo vão ser muito importantes para você entender. Talvez você esteja na mesma situação e queira pegar aqui uma inspiração. Então, bora pro vídeo sem delongas. Olá, meus amores, para quem não me conhece, prazer, Leidiane, sendo muito breve aqui na minha apresentação. Eu tenho gravado uns vídeos e alguns relatos, assim, sobre coisas que eu já fiz na minha vida, né, questões, assim, do quesito de crescimento pessoal, o quanto que eu demorei a entender que eu precisava de um reset na minha vida. Praticamente eu tô tendo um reset depois de 34 anos, gente. Sim, eu estou com 34 anos. Para alguns eu ainda estou novinha, né? Mas para mim eu considero que eu já vivi muita coisa, já passei por muita coisa, já tive muitas experiências com tanta coisa na minha vida e eu precisei dar uma resetada na minha vida. Vou contar para vocês bem resumidamente, gente, o motivo pelo qual eu decidi vender minha casa. Muita gente vai querer assistir esse vídeo para saber se vale a pena ou não, mas entenda primeiro o motivo qual me fez vender a casa. Não seria melhor ter alugado a casa? Não seria melhor ter feito outra coisa com a casa a não ser vender? Então, vocês vão entender primeiro, nesse primeiro motivo, gente, o que eu estava fazendo quando eu tomei essa decisão de vender minha casa. Para quem já viu outros vídeos aqui no canal, sabe que eu era efetiva, né? Eu tinha um emprego numa cidade vizinha minha. Então eu tinha uma rotina muito puxada de sair da minha cidade para ir trabalhar em outra cidade. Isso já não estava fazendo bem para mim, para o meu psicológico, enfim, isso não estava mesmo fazendo bem. Fora as outras coisas que eu já comentei, que eu não vou relembrar aqui, né? Quem quiser saber os motivos por que eu me desliguei, assiste aí, né? Vou deixar a playlist no final para vocês acompanharem. Bom, resumidamente, eu decidi vir embora, tá? Eu fui aprovada em outros concursos aqui nessa cidade que eu estou, tá? E sim, eu tenho a opção de trabalhar aqui em concurso público, mas o reset na minha vida nem foi pensando em trabalhar efetivo em lugar nenhum, gente. Foi, na verdade, para eu voltar a trabalhar com o que eu sempre gostei, que é a internet. O YouTube, bem especificamente. Eu já trabalhei com o YouTube muitos anos na minha vida, acho que foram mais de 10 anos no total, né? Desde quando eu comecei, eu demorei uns 3 anos a começar a realmente viver da internet, porque eu não levava muito a sério, eu postava um vídeo lá uma vez ou outra, mas até que enfim eu consegui começar a me dedicar, eu consegui viver e vivi muito bem na internet durante muitos anos. E com o passar do tempo eu consegui adquirir uma chácara, né? Eu e meu esposo, nós compramos uma chácara do zero, gente, só para vocês entenderem, tá? É bem resumido mesmo, vou resumir aqui. Nós compramos um pedacinho de terra lá no Espírito Santo, na zona rural, no interiorzão do interiorzão mesmo, na cidade pequena. E a gente começou ali a construir a nossa chacrinha. Era um condomínio novo, um condomíniozinho de chacras, né? Um chacreamento que eles chamam. E aí a gente pagou bem baratinho na época, só que a gente também não tinha o dinheiro todo à vista, a gente parcelou diretamente com o proprietário e juntamente com as parcelas a gente ia construindo, né? A gente pagava e construía. E assim a gente foi, gente. Foi uma grande oportunidade, porque na época o rapaz vendeu pra gente com juros bem pequenininho e como ele tava começando ainda o chacreamento, a gente foi um dos primeiros a comprar, então era um lugar assim que a gente comprou meio no escuro, a gente não sabia que ia dar certo, que ia valorizar nem nada disso, mas a gente decidiu investir e comprar esse pedacinho de terra lá. 1.200 metros quadrados. E nesse local tinha açude, tinha água, porém estavam uns trâmites muito difíceis, negócio de energia, internet. A gente sofreu muito num tempo porque não tinha energia, não tinha internet, até que a gente conseguiu levar, resumindo, a gente conseguiu começar a construção da casa, né? A gente investia ali um pouquinho todo mês, R$1.000 que sobrava, 2.000, 3.000, a gente investia na obra. Muitas coisas a gente também fez com nossas próprias mãos, tipo paisagismo, jardinagem. Se tiver fotos eu vou deixar aí pra vocês, tá? E aí a gente criou um carinho, com certeza, pelo lugar. O meu esposo e minha filha, principalmente de 9 anos, porque ela é a minha filha de 8 anos, né, que ela é apaixonada por lá até hoje, assim, foi bem difícil essa questão de ter que vender por causa dela, e meu esposo também, porque ele sempre foi mais, assim, de gostar de estar muito mais em zona rural, não que ele goste de
só ficar em zona rural, mas ele gostava mais de zona rural. Mas enfim, gente. Só que a minha rotina de ida e volta para trabalhar em outra cidade não estava gostando mais, tá? Eu tive que fazer isso porque com o tempo passado, com o passar do tempo, eu acabei perdendo meu canal no YouTube. Acho que eu já contei isso aqui no canal. Eu passei num concurso depois que eu perdi o canal e eu comecei a trabalhar no concurso. Enfim, eu achei que isso seria minha rotina, minha realidade, que eu iria gostar. Enfim, não gostei. E aí eu abandonei esse concurso. Eu falei com ele, mas pra mim sair, a gente precisa realmente, literalmente, tomar decisões muito grandes, né? E ele também, ele sempre foi empreendedor, né? Ele tinha um consultório lá na época de podologia, meu esposo é podólogo, e eu falei com ele, olha só, vamos embora, tá? Eu acho que a gente não tem mais o que fazer aqui, porque eu já tinha montado vários negócios físicos lá na minha cidade, não tinha dado certo, eu já tava meio que cansada daquele lugar, sabe? Assim, gente, quando nada que você faz naquele lugar dá certo. Pra eu trabalhar, eu tinha que ir pra cidade vizinha trabalhar. Era uma coisa, uma chateação muito grande que eu passava, porque era um lugar muito sem oportunidade, sabe? E eu também não me vi ali. Gente, eu não me vejo dependendo de um lugar em específico. Eu me vejo livre, eu me vejo independente, sabe? É assim que eu me vejo, sempre me vi na minha vida. Eu acho que se você montar um negócio que você só dependa de um lugar pra você sobreviver, tem que repensar, porque você tem que atravessar fronteiras na sua vida. Você não pode ter limite pra nada. Você tem que ser uma pessoa não sem limites, mas você tem que ser uma pessoa que enxerga muito mais além do que aquelas limitações ali que estão em volta de você. Então eu falei com meu esposo, Rony, vamos lá, vamos vender a casa. Aí ele relutou, ele foi contra, ele falou que não. Enfim, gente, já tô prolongando aqui na introdução, né? Ele falou que não, mas calma aí que eu já vou contar tudo. Eu falei, olha só, vamos vender, porque não vale a pena deixar aqui fechado, né? E a nossa chácara, ela dava muita manutenção de cortar grama, podar árvore. E lá era assim, gente, não podia crescer um matinho que já tinha que limpar, sabe? Era um local que já estava muito bem habitado, tinha muita gente já lá. Então a gente estabelecia regras, né? Os condôminos, todo mundo já tinha estabelecido regras, não podia ser um lugar que iria ficar de qualquer maneira, crescesse um mato tinha que cortar. Então assim, a gente ia morar fora, como? Se a gente tinha que cuidar de lá do mesmo jeito, né? E aí ele me veio com a conversa que queria alugar, que era melhor alugar, mas a gente morava na obra. Pra ser bem sincero pra vocês, a nossa casa ainda era uma casa de 60 metros quadrados, um medíocre. Era bem bonitinho e tal, mas não tinha acabamento e a gente não tinha acabado a casa, realmente. Faltava muita coisa ainda. Eu acredito que eu ainda ia gastar no mínimo uns 150 mil reais lá pra deixar a casa acabada. E aí tinha uma pessoa muito interessada, uma vizinha minha que era muito interessada em comprar essa casa. Quando eu tomei a decisão de vir embora, eu nem cheguei a divulgar muito que eu estaria vendendo essa casa. Eu já procurei logo essa pessoa que sempre teve interesse e ofereci para ela pelo valor de 300 mil reais. Na verdade, gente, eu ofereci por um valor muito maior, né? Eu acredito que valia um pouquinho mais, sim. Só que, olha só como que é a vida, gente. Se você mora numa cidade pequena, num lugar que as pessoas não têm um poder aquisitivo muito bom para comprar, se você vende uma coisa sem escritura, no nosso caso lá a escritura ia demorar ainda a sair, né? Porque ainda estava sendo regularizado. Para você vender uma casa, um imóvel, um apartamento, alguma coisa sem escritura, você vai ter que vender à vista. E não é qualquer pessoa que tem disposição de comprar à vista. E muito menos qualquer pessoa que compra sem escritura, só no contrato, né? E só que lá já tá tudo certinho para fazer a escritura, o pessoal já tá correndo atrás da escritura, né? Vai ser uma escritura coletiva. Mas nessas condições não seria fácil vender essa casa. E meu esposo relutou muito, gente. Ele relutou demais para vender essa casa. Só que eu falei com ele, olha, não adianta, vamos ser inteligente. A gente tá indo embora, não adianta a gente ir embora e deixar a casa aqui no meio do mato, sabe? Não vai valorizar, gente, não tem como. Ah, porque daqui tantos anos, cara, daqui tantos anos a vida é agora, hoje, né? Vamos pensar no hoje. Eu falei com ele, vamos vender a casa e vamos aplicar o dinheiro. Fica despreocupado. Ah, porque o valor que a gente vai vender não dá pra gente comprar uma casa do jeito que a gente quer lá. Claro que não, né? Hoje a gente mora em Belo Horizonte, pra quem não sabe, e os imóveis aqui são muito caros. Inclusive até apartamentos pequenos também são muito caros, são muito valorizados. Só que você ainda encontra bons lugares pra morar de aluguel, com preço acessível ainda, sabe? Não tô dizendo que é fácil de encontrar, mas encontro. Aí beleza, a gente tomou a decisão de vir embora, resolvemos vender a casa. Eu vendi a casa pelo valor de 300 mil para essa pessoa, né? Essa pessoa não me pagou tudo de uma vez só, ela ficou me devendo uma pequena parte ainda, mas ela me pagou assim 70% à vista.
Eu falei, pronto, já dá pra gente tocar a nossa vida, né? Então, eu exonerei do meu cargo, eu peguei esse dinheiro e falei, eu não vou embora com esse dinheiro ele vai ficar aplicado já de uma vez. Aí a gente foi até o banco, eu procurei o gerente e perguntei a ele qual seria a melhor opção pra mim, pra eu poder guardar o meu dinheiro, né, de uma forma segura, que eu não queria correr riscos de nada, eu queria correr risco nenhum, na verdade. Só que também eu não queria deixar na poupança, muito menos na conta corrente, né? Ele falou pra mim, olha, depende. O que você vai precisar? Eu falei, olha, eu não posso aplicar o valor todo, né? Que era o valor todo que eu tinha, que era 200 e... quanto? Acho que foi 230 ou 240, não sei, que eu tinha pra poder aplicar. Só que eu falei com ele, eu não posso aplicar esse dinheiro todo, porque eu preciso ter um dinheiro disponível, né? Eu tô indo embora, então assim, é claro que eu preciso ter um dinheiro fácil. Mas qual investimento que você me sugere? Ele falou assim, olha, tem um investimento chamado LCI. Ele me falou alguns lá, gente, só que eu não sou muito boa com esse negócio não, sabe? Agora que eu tô procurando entender mais. Mas ele me falou de um investimento que não tinha imposto de renda, o tal do LCI, né? Ou LCI ou LCA. Ele falou assim, vamos colocar no LCI, vamos colocar uma data pré-determinada para você retirar. Então ele falou assim, olha, no mínimo são 9 meses. Então esse dinheiro vai ficar preso, você não vai poder mexer. Eu falei, ótimo, perfeito, pra mim tá perfeito. Por quê, gente? A gente veio embora e eu e meu esposo, a gente veio pra ser autônomos mesmo. Só que a gente não podia deixar o nosso dinheiro todo preso, porque é óbvio que a gente ia ter que recomeçar a nossa vida aqui, comprar nossas coisas, nossos móveis, né? Então eu precisava de um dinheiro também para poder recomeçar aqui. E também precisava de um dinheiro de reserva de emergência. Então assim, mas eu também não queria deixar o dinheiro disponível para assim, qualquer coisinha eu tô mexendo no dinheiro. Eu não queria. Eu tenho medo de ter acesso ao dinheiro. Eu não sei, gente, a gente fica meio assim, né? É melhor o dinheiro preso do que a gente tá com acesso fácil ao dinheiro. Mas aí beleza, aí eu vim embora, né, e a gente resolveu aplicar 200 mil reais lá no dia, no banco. A gente aplicou os 200 mil reais, ele falou pra mim assim, olha só, você pode mexer daqui 9 meses, tá? Daqui 9 meses vai ser devolvido pra sua conta e vai cair líquido na sua conta. Não tem imposto de renda, gente, porque parece que esse investimento que você aplica no LCI, ele é pra construtoras, coisas assim. Então tem uma parceria do governo com as construtoras, uma coisa assim que ele explicou, que não tem o imposto de renda. Aí beleza, eu apliquei, falei, então só daqui 9 meses que eu posso mexer, pra mim tá perfeito, porque eu também não tenho como falar que vou comprar uma casa ou algo assim muito rápido, então eu investi. Então, resumindo, gente, 12 minutos de vídeo já. 200 mil reais me rende 2 mil reais por mês. Chegando aqui, a gente encontrou um apartamento, na verdade fomos em busca de vários apartamentos para alugar. Claro que eu encontrei apartamentos muito caros, né? Assim, do jeito que a gente queria, sair um pouquinho do orçamento, mas eu falei com meu marido, vamos encontrar um lugar que seja legal, que tenha tudo que a gente precisa e que a gente consiga pagar com esse rendimento. Só que eu não recebo esse rendimento todo mês, então o que a gente precisou fazer? A gente precisou pagar 1 ano de aluguel adiantado para poder entrar nesse apartamento que eu tô, para não pagar seguro-fiança. Porque assim, gente, o seguro-fiança é 11% do valor do aluguel. Então eu teria mais uma dívida de 100 e poucos reais por mês só para pagar o seguro-fiança. E dentro de 1 ano ia dar muito mais dinheiro. E como a gente tinha um valor em caixa, eu falei com ele, vamos pagar o aluguel à vista, que aí esse ano, que vai ser o nosso ano do recomeço, a gente não vai ter aluguel para pagar. Então, basicamente, gente, o meu investimento de 200 mil reais, ele paga o meu aluguel e não só o meu aluguel, ele paga todas as outras despesas básicas, por exemplo, gás, água, energia, condomínio. Então, 2 mil reais hoje dá para me pagar o meu aluguel, que é 1.250, dá para pagar o condomínio, que é 400 e poucos reais, a internet e a energia, o gás e a água. Então, assim, as contas básicas de casa já se pagam somente com o dinheiro do meu investimento, né? Então, assim, eu ainda tenho uma parte para receber dessa pessoa que depois a gente vai aplicar também. Mas, resumindo para vocês, gente, hoje eu moro numa casa, num apartamento muito bom. Aqui tem piscina, tem vaga de garagem, tem portaria 24 horas, tem sauna, tem parquinho. É um condomínio muito bom, é seguro. Eu moro no melhor bairro de Contagem, para quem não conhece, é bem do ladinho aqui de Belo Horizonte. Então, eu moro no melhor bairro de Contagem. Então, é uma cidade que me proporciona tudo de bom, sabe? Dentro do meu bairro tem um shopping, eu moro super bem e eu consigo, com o dinheiro do investimento da minha casa, que nem é o dinheiro do investimento total, eu já consigo ter muito mais qualidade de vida do que eu tinha morando na minha casa, praticamente na obra, que eu morava na obra, numa casa sem acabamento.
E hoje eu acho que a minha família já tá mais calma, assim, porque na época todo mundo ficou desesperado, achando que a gente ia torrar o nosso dinheiro, que a gente não iria ter cabeça, que a gente ia perder tudo. Mas, gente, eu acho que as pessoas julgam muito o livro pela capa. Por mais que eu já tenha passado algumas dores de cabeça, igual no último vídeo eu falei pra vocês, que eu já entrei em financiamento. Eu já fiz tanta burrice na minha vida, mas eu acho que tem coisa que é pra gente aprender, sabe? Hoje, graças a Deus, eu não tenho financiamento, não tenho dívidas. É claro que a gente tinha umas dívidas, né? Nessa mesma época, a gente usou uma parte do dinheiro para pagar umas dívidas, pra gente poder vir embora sem dívidas. Então, hoje eu considero que eu estou super bem, gente, porque R$ 2.000 de renda passiva eu já tenho, né? É uma renda que não cai na minha conta todo mês, mas ela vai cair de 9 em 9 meses, né? De 12 em 12 meses, se eu deixar um ano, ela vai cair. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse rendimento, só o rendimento, refazer o meu contrato de aluguel, caso eu queira ficar aqui, e continuar com o meu rendimento, com o meu dinheiro lá, entendeu? Enquanto isso, eu posso ir trabalhando. Ou então, eu posso pegar o rendimento, reaplicar ele e continuar por nossa conta própria mesmo trabalhando pra gente poder pagar o nosso aluguel, pagar nossas despesas, e enfim. A gente não tendo contas muito altas para pagar, a gente consegue pagar a nossa despesa, que hoje em dia tá muito básica mesmo, e eu sou uma pessoa muito realista, gente. Se tiver que comer pé de galinha, a gente come. Se tiver que comer pescoço de galinha, a gente come, sabe? Eu vou aqui no Ceasa, que é aqui do lado, eu compro pé de galinha, compro pescoço, compro iogurte na promoção, eu vou no Atacadão para poder comprar iogurte com 70% de desconto. Quando eu vou pedir comida de aplicativo, eu peço pela Food to Save, que é um aplicativo que vende ali com 70% de desconto. Então, eu sou dessas pessoas. Eu sou raiz, né? Eu sou raiz, eu aguento o tranco e eu não sou de ficar gastando dinheiro à toa. Só que muita gente achou que a gente iria meter o pau no nosso dinheiro, que a gente não teria cabeça para lidar com isso, mas é muito diferente disso. Então, se hoje, 17 minutos de vídeo, gente, desculpa por essa demora. Se hoje eu digo para vocês que valeu muito a pena, é por isso, gente, eu tenho muito mais qualidade de vida. Meu esposo, ele já recomeçou no trabalho dele, já tá dando certo, porque a gente pegou também uma partezinha bem pequena do dinheiro e começou a investir em tráfego pago. Eu sei mexer com tráfego pago, já fiz vários anúncios que deram certo, então eu comecei a fazer tráfego pago do trabalho do meu esposo. Hoje ele atende Belo Horizonte região, já tá sendo bem conhecido, tem vários depoimentos do trabalho dele, então ele tá crescendo muito mais do que ele cresceria lá naquela cidade pequena. Eu já tô com 4 canais no YouTube, todos os 4 já tá quase monetizando. Então, se eu for partir do princípio que essa virada de chave da minha vida foi muito mais do que vender a minha casa, vocês não vão nem acreditar. Então, hoje aqui nesse canal, qual é o meu objetivo principal? É incentivar vocês a saírem um pouquinho dessa bolha, sabe? Talvez você tá preso num trabalho, tá preso numa cidade, tá preso num lugar que você não gosta, porque tem medo de se arriscar. Gente, não tenham medo de se arriscar. Né? Peguem o meu exemplo, é claro que vocês têm que fazer as coisas com muita cautela, mas não tenham medo de se arriscar, porque quem venceu não teve medo, quem furou a bolha não teve medo, né? Entrou com a cara e com a coragem, né? Não tô dizendo que você vai pegar a sua casa aí e vai vender, não é assim, né? E também não tô dizendo que é certo vender ou errado ficar com a casa, ou que é errado pegar o dinheiro e guardar no banco ao invés de comprar uma casa. Existem sim muitas oportunidades que hoje eu entendo muito melhor, né? Que eu já procurei saber de muitas outras coisas. Hoje eu sei que se eu pegar o meu dinheiro, que é R$ 200.000, e comprar uma casa no leilão, eu consigo comprar uma casa de R$ 400.000 e não uma de 200. Então eu sei muito bem que existem investimentos até melhores do que deixar seu dinheiro guardado no banco. Mas por hora é isso, gente, tá? Eu quero que vocês que se inspirem, que gostem, deixa o like pra mim, gente, e me acompanha aqui. Quem sabe eu vou compartilhando essa jornada com vocês. Vou dando o meu relato, o meu ponto de vista. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se serviu pra você de alguma forma, ou se você é contra de alguma forma, se você faria diferente, você tá totalmente livre a comentar aqui abaixo sua opinião, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!